Pai, o Maurício tem mais assunto que o senhor. A gente vai aproveitar melhor a viagem com ele. Meu nome é Valdir Cardoso. Tenho 67 anos. E essa foi a frase que meu filho Bruno me disse quando me tirou da viagem que eu paguei, para colocar o sogro no meu lugar. Antes de continuar essa história, gostaria de agradecer esse canal pela oportunidade de me deixar contar o que aconteceu comigo. E peço a você que está assistindo, para ajudar se inscrevendo nele e também comentar a cidade que você está nos ouvindo. Todos os dias tem uma história nova, e quem sabe você conheça alguém que já passou por isso também. Eu estava na sala da minha casa quando ele me disse isso. Era uma quinta-feira à tarde. Lembro bem porque tinha acabado de voltar do mercado. Tinha comprado aquelas coisas que ele gostava quando era moleque. Salgadinho de presunto, refrigerante de limão, aquele chocolate que ele sempre pediu a vida inteira. Besteira, eu sei. Mas quando seu filho avisa que vai te visitar, a gente faz essas coisas. Ele chegou com a Aline, a esposa dele. Ela ficou no carro mexendo no celular. Nem desceu para cumprimentar. O Bruno entrou, deu um abraço rápido, daqueles que a gente sente que a pessoa já está pensando em ir embora, e sentou no sofá. Eu ofereci café. Ele disse que não queria. Ofereci o refrigerante que tinha comprado. Ele disse que estava sem tempo. Pai, eu vim aqui porque preciso falar uma coisa. O coração já bateu diferente. Quando o filho começa a conversa assim, nunca é coisa boa. Sentei na poltrona na frente dele e esperei. Ele mexeu no celular, respirou fundo e soltou. Pai, sobre a viagem para Cancún, a gente vai levar o Maurício no lugar do senhor. Eu não entendi na hora. Juro. Fiquei olhando para ele esperando que ele explicasse que era brincadeira, que tinha errado as palavras, que eu tinha ouvido errado. Mas ele continuou olhando para mim com aquela cara de quem já tinha decidido tudo e só estava me avisando por educação. Como assim, Bruno? É que, o senhor sabe, o Maurício é mais animado, ele conhece o México, já viajou para fora várias vezes. Ele tem assunto, pai. Ele vai deixar a viagem mais interessante. E a Aline também prefere assim. O senhor entende, né? Eu fiquei calado. Não porque eu não tinha o que dizer, mas porque se eu abrisse a boca naquele momento, eu ia falar coisa que não tinha volta. Coisa que pai e filho não podem falar um para o outro e continuar se olhando no olho depois. Ele continuou. Falou que eu ia entender, que era melhor assim, que eu podia ir numa próxima, que o Maurício já tinha até comprado a passagem dele, que estava tudo certo. Ele falou tudo isso olhando para o celular, não para mim, como se tivesse lendo um comunicado, como se tivesse me demitindo de um emprego. E o dinheiro que eu dei, Bruno? Ele pausou. Pela primeira vez olhou nos meus olhos. Pai, o senhor deu de presente. Presente a gente não cobra de volta. Eu levantei devagar. As pernas estavam bambas, mas eu não ia deixar ele ver. Fui até a cozinha, peguei um copo de água, bebi olhando pela janela. Ouvi ele se levantar atrás de mim. Pai, não fica assim. O senhor vai entender. É só uma viagem. Eu me virei para ele. Pela primeira vez na vida, eu olhei para o meu filho e não reconheci quem estava na minha frente. Aquele homem de camisa social, perfume caro, falando de assunto interessante e próxima oportunidade. Quem era aquele cara? Onde estava o menino que eu conheci? Pode ir, Bruno.
Sua esposa tá te esperando no carro. Ele ficou parado ali, como se esperasse que eu fosse mudar de ideia, que eu fosse dizer que estava tudo bem, que eu fosse fazer o que sempre fiz: engolir, aceitar, perdoar. Mas eu não disse nada. Só fiquei olhando para ele até ele baixar os olhos e ir embora. Ouvi o portão bater. Ouvi o carro ligar. Ouvi o som do motor se afastando pela rua. Fiquei ali parado no meio da cozinha, segurando aquele copo vazio, olhando para o salgadinho que eu tinha comprado em cima da mesa. Chocolate, refrigerante, besteira de pai que ainda acha que o filho tem 12 anos. Sentei na cadeira. Não chorei. Não sou de chorar. Fui criado para engolir, para aguentar, para não reclamar. Mas alguma coisa dentro de mim quebrou naquele momento. Não foi barulhenta. Não foi dramática. Foi silenciosa, como o vidro que racha devagar. Fiquei sentado ali até escurecer. Nem levantei para acender a luz. Fiquei pensando em quantas vezes eu tinha deixado de fazer as coisas que eu queria para fazer o que era melhor para ele. Quantas vezes eu tinha guardado dinheiro, deixado de viajar, deixado de comprar, deixado de viver, para que ele tivesse, para que ele não passasse necessidade, para que ele não sentisse falta de nada. E no fim, eu era o pai que não tinha assunto interessante. Quando acendeu a luz da cozinha, já era noite. Levantei, joguei o salgadinho no lixo, guardei o chocolate, joguei o refrigerante fora, fui pro quarto, deitei, olhei pro teto, e foi ali, naquele silêncio da madrugada, que a ideia começou a tomar forma na minha cabeça. Se eu não tinha assunto interessante, se eu não servia mais, se eu era só o velho que pagava a conta e ficava de lado, então talvez fosse hora de desaparecer. Não do jeito que eles imaginavam, não do jeito que eles esperavam, do meu jeito. A viagem dele estava marcada para dali 2 semanas, 15 dias, 10 dias fora, 5 dias para eles se acomodarem antes e depois. Tempo suficiente. Levantei, acendi a luz do quarto e comecei a pensar. Não com raiva, não com ódio, mas com uma clareza que eu não tinha há anos. Eu tinha passado a vida inteira servindo. Agora era minha vez. Abri a gaveta da cômoda e peguei aquele caderninho velho onde a Célia, minha esposa, anotava as coisas. Ela tinha morrido fazia 8 anos, mas eu nunca consegui jogar aquele caderno fora. Abri numa página em branco, peguei a caneta e comecei a escrever. O que eu tinha, o que eu podia vender, quanto tempo eu precisava, para onde eu podia ir. Não era um plano de vingança, era um plano de libertação. E pela primeira vez em muito tempo, eu senti que ainda estava vivo. Na sexta-feira de manhã, acordei com o sol batendo na cara. Não tinha dormido direito, mas não estava cansado. Estava elétrico. Levantei, fiz meu café, sentei na mesa da cozinha e olhei para a lista que tinha feito na noite anterior. A primeira coisa que eu precisava era saber quanto valia tudo. A casa, os móveis, o carro. Eu não tinha muito, mas o que eu tinha era meu. Paguei com suor. E agora ia virar dinheiro. Dinheiro que eu ia usar para mim, pela primeira vez na vida. Peguei o celular e liguei para o Ademir, um corretor que conheci num churrasco do Sindicato dos Caminhoneiros uns anos atrás. Ele atendia rápido. Valdir, que surpresa, brother. Tudo certo? Ademir, preciso de você aqui em casa. Hoje mesmo se der. Algum problema? Vou vender a casa. Silêncio do outro lado. Depois ele pigarreou. Vender? Mas...
É sério isso? Nunca falei tão sério na vida. Você pode vir? Posso. Daqui 1 hora eu tô aí. Desliguei. Olhei em volta. A casa tinha 3 quartos, sala, cozinha, um quintal pequeno nos fundos. Não era grande, mas era minha. Comprei ela em 1992, quando o Bruno tinha 6 anos. A Célia chorou quando a gente entrou pela primeira vez. Ela tinha passado a vida morando de aluguel, mudando de um lugar para o outro. Ter uma casa no nome dela foi o maior presente que eu consegui dar. Levantei e comecei a andar pelos cômodos. O quarto do Bruno ainda tinha a cama de solteiro que ele usou até casar. Eu nunca mexi. Deixei tudo do jeito que estava, esperando que ele voltasse, que ele dormisse lá de vez em quando, que ele trouxesse os netos que eu ainda não tinha. Mas ele nunca voltou. Nem para dormir, nem para visitar. Só aparecia de vez em quando, sempre com pressa, sempre com desculpa. Abri o armário. Tinha umas camisas velhas dele, um tênis surrado, umas revistas de carro que ele colecionava quando era adolescente. Fechei a porta. Não ia ficar revirando essas coisas agora. Não era hora de sentimentalismo. Fui pro meu quarto, sentei na cama e olhei para a foto da Célia na mesinha de cabeceira. Ela estava sorrindo, com aquele vestido florido que ela adorava. Foi tirada num aniversário de casamento nosso, acho que de 20 anos. O Bruno tinha tirado a foto. Ele ainda morava aqui. Ele ainda ria com a gente. Célia, eu falei baixo, como se ela pudesse ouvir. Eu sei que você ia me pedir para perdoar. Que ia dizer que ele é nosso filho. Que filho é assim mesmo, que a gente tem que relevar. Mas amor, eu cansei. Eu cansei de relevar. Guardei a foto na gaveta. Não ia levar, mas também não ia deixar para trás para qualquer um achar. Ela era minha, só minha. O Ademir chegou pontualmente. Entrou, cumprimentou, sentou na sala. Eu servi um café. Ele tomou olhando em volta, já avaliando. Valdir, posso ser direto? Pode. Por que você quer vender? Aconteceu alguma coisa? Eu podia ter mentido. Podia ter inventado que ia morar com um parente, que ia para um asilo, que estava com problema de saúde, mas não menti. Meu filho me trocou numa viagem por outra pessoa, Ademir. Viagem que eu paguei. Disse que eu não tinha assunto interessante. O Ademir parou com a xícara no ar. Depois balançou a cabeça devagar. Que filho da mãe. Então, agora eu vou sumir. Vou vender tudo e começar de novo. Em outro lugar. Do meu jeito. Ele ficou me olhando como se estivesse tentando entender se eu estava bem da cabeça. Depois apoiou a xícara na mesa e se inclinou para frente. Valdir, essa casa vale uns 350 mil, mais ou menos. Mas para vender rápido, em menos de 2 semanas como você quer, vai ter que baixar para 300, talvez até 280. Tem gente que aproveita a pressa. Não me importo, quero vender rápido. E os móveis? Vendo tudo, tudo mesmo. Cama, sofá, geladeira, TV, fogão. Tudo que tiver aqui dentro. Ele anotou no bloquinho dele. Depois olhou para mim com uma expressão que eu não consegui decifrar. Pena? Respeito? Não sei. Você tem para onde ir? Tenho. Menti. Não tinha. Mas ia ter. Ele passou o resto da manhã tirando foto, medindo, anotando. Disse que ia colocar anúncio ainda hoje e que se tudo desse certo, em 1 semana já tinha comprador. Apertamos a mão. Ele foi embora. Fiquei sozinho de novo. Olhei para o relógio. 2 da tarde. Peguei as chaves do Corsa
o carro que eu tinha e saí. Fui para o centro da cidade. Entrei numa agência de viagens. A moça me atendeu com um sorriso ensaiado. Boa tarde. Em que posso ajudar? Quero saber sobre passagens. Para longe, para o norte, nordeste, qualquer lugar quente. Ela clicou no computador. O senhor já tem destino em mente? Não, só quero ir embora. Ela me olhou de um jeito estranho, mas não perguntou nada. Profissional. Mostrou uns pacotes. Fortaleza, Natal, Maceió, Porto Seguro, lugares que eu nunca tinha ido. Lugares que eu sempre quis conhecer, mas nunca pude porque estava guardando dinheiro. Sempre guardando, sempre pro Bruno, sempre pro futuro dele. E esse aqui? Apontei para uma foto de uma praia deserta, coqueiros, água azul. Ah, esse é Maragogi, em Alagoas. Muito bonito, praias paradisíacas. O senhor vai sozinho? Vou. Quer um pacote com hotel? Não, só quero a passagem. Ida, sem volta. Ela parou de digitar e me olhou. Só ida. Só ida. Ela não discutiu. Gente que trabalha com público aprende a não fazer pergunta demais. Ela emitiu a passagem. Eu paguei no débito. Data. Dali a 15 dias. Um dia depois da volta do Bruno e da Aline de Cancún. Saí da agência com o comprovante na mão. Guardei na carteira. Senti um peso sair de mim. Eu tinha um destino agora. Um lugar para ir. Um lugar onde ninguém sabia quem eu era. Onde ninguém esperava nada de mim. Voltei para casa. Sentei no sofá. Peguei o controle da TV, mas não liguei. Fiquei olhando para a parede. E aí veio a lembrança. Aquela que eu tinha tentado não pensar o dia inteiro. Foi quando o Bruno tinha 17 anos. Ele queria fazer cursinho pré-vestibular, mas era caro. Muito caro. Eu não tinha o dinheiro. A gente estava apertado naquele ano. A Célia tinha tido problema de saúde, tinha gastado com remédio, mas eu não ia deixar meu filho perder a chance. Vendi meu caminhão. O caminhão que eu tinha comprado depois de 20 anos juntando dinheiro. Meu sonho. Minha independência. Vendi e peguei o dinheiro para pagar o cursinho dele. O Bruno passou na Federal. Comemorou, fez festa. Eu fiquei feliz por ele. Ele nunca soube que eu vendi o caminhão por causa dele. Nunca contei. Achei que não precisava. Achei que ele ia entender um dia, quando ele crescesse, quando ele tivesse filho, quando ele olhasse para trás e visse tudo que eu fiz. Mas ele nunca olhou para trás. Ele só olhou para frente. E quando olhou para o lado, viu o Maurício, o sogro rico. O cara com assunto interessante. Levantei e fui até o quartinho que eu usava de depósito. Abri a porta. Tinha caixas, ferramentas velhas, e lá no canto, empoeirado, o capacete que eu usava quando dirigia caminhão. Peguei ele. Limpei a poeira com a mão. Ainda dava para ler meu nome pintado na lateral. Valdir. Guardei o capacete de volta, fechei a porta e voltei para a sala. Não ia mais olhar para trás. Agora era para frente. No sábado de manhã, o Ademir ligou cedo. Tinha 3 pessoas interessadas na casa. Uma delas queria ver ainda hoje. Eu disse que podia. Desliguei e olhei em volta. A casa estava uma bagunça. Não bagunça de sujeira, mas bagunça de vida. Foto na parede, revista em cima da mesa, panela no fogão. Vida. Comecei a guardar as coisas. Não para arrumar, para apagar. Tirei as fotos da parede, uma por uma. Tinha foto do casamento, foto do Bruno bebê, foto da Célia na praia, foto de aniversário. Coloquei tudo dentro de uma caixa de papelão. Não ia levar.
Não ia jogar fora também. Ia deixar no armário, lacrada. Para o próximo dono decidir o que fazer. Quando tirei a última foto, olhei para a parede. Tinha aquelas marcas, sabe? Aquele quadrado mais claro onde a moldura ficou pendurada durante anos. A marca do que tinha sido. Passei a mão. A tinta estava lisa, gelada, vazia. O casal chegou meio-dia. Jovens, uns 30 anos. Ela grávida. Ele de mão dada com ela. O Ademir apresentou, mas eu nem guardei o nome. Eles entraram animados, olhando tudo, comentando sobre onde iam colocar o berço, onde ia ficar a TV, se dava para abrir uma parede aqui, pintar de outra cor ali. Eu fiquei no quintal enquanto eles olhavam. Não queria ver. Não queria ouvir eles fazendo planos na minha casa. Na casa que eu construí com a Célia. Na casa onde o Bruno cresceu. Depois de meia hora, eles saíram. A moça estava sorrindo. O marido acenou para mim. A gente adorou seu Valdir. Vamos pensar e a gente volta a ligar. Não demora muito, eu disse. Tem mais gente interessada. Menti. Não sei se tinha. Mas queria que eles decidissem logo. Não tinha tempo para enrolação. O Ademir ficou mais um pouco. Bebeu uma água. Olhou para mim com aquela cara de quem quer perguntar, mas não sabe se deve. Valdir, você tem certeza disso? Tenho. É que é muito rápido, muito radical. Você não quer conversar com seu filho antes? Dar uma chance dele. Ele teve todas as chances, Ademir. Minha voz saiu mais dura do que eu queria. Todas. E escolheu o Maurício. Ele não insistiu. Foi embora. Fiquei sozinho de novo. Sentei no quintal. Olhei para o pé de goiaba que eu plantei quando o Bruno tinha 5 anos. Ele adorava subir naquela árvore. Ficava lá em cima comendo goiaba, gritando: "Pai, olha como eu tô alto!" E eu ficava embaixo, de braços abertos, com medo dele cair, mas deixando ele subir. Porque menino precisa subir, precisa se sentir alto. A árvore cresceu. O Bruno cresceu. E parou de subir. Parou de gritar para mim. Parou de olhar para baixo para ver se eu estava ali, de braços abertos. Levantei. Entrei em casa. Fui até o quarto do Bruno. Abri o armário de novo. Dessa vez tirei tudo. Camisa, tênis, revista, caderno velho da escola. Botei tudo numa sacola preta. Ia deixar na frente da casa dele antes de ir embora. Ele podia escolher o que fazer. Guardar ou jogar fora. Não era mais problema meu. No fundo do armário, achei uma caixa de sapato. Abri. Dentro tinha cartinha. Daquelas que criança faz na escola. Dia dos Pais. Pai, você é o melhor do mundo. Te amo. Bruno. Tava escrito com letra torta. Letra de quem ainda tá aprendendo. Ele devia ter uns 8 anos quando fez. Fechei a caixa. Botei na sacola também. O telefone tocou. Era o Ademir de novo. Valdir, o casal quer fechar negócio. Eles oferecem 290 mil à vista. Mas querem a casa vazia, sem móvel nenhum. Pode fechar. Tem certeza? 290 é. Pode fechar, Ademir. Quando eles querem a casa? Em 10 dias. Eles vão adiantar metade agora, metade na entrega das chaves. Perfeito. Desliguei. 10 dias. Exatamente o tempo que o Bruno ia ficar em Cancún, com o Maurício, bebendo cerveja cara, tirando foto na praia, rindo, enquanto eu desmontava a vida dele aqui. Não, a minha vida. A vida que eu construí e que ele pisou em cima. Passei o resto do fim de semana vendendo os móveis. Coloquei anúncio na internet, desses grupos de venda da cidade. O sofá foi embora no sábado à noite. A geladeira no domingo de manhã.
A cama do Bruno no domingo à tarde. Cada vez que alguém levava um móvel, a casa ficava mais vazia, mais fria, mais honesta. Na segunda-feira de manhã vendi a TV. À tarde, a mesa da cozinha. Só deixei uma cadeira, um colchão no chão e uma panela. O mínimo para sobreviver até o dia de ir embora. Terça-feira à noite, o Bruno ligou. Eu estava sentado no chão da sala, comendo macarrão instantâneo direto da panela. Olhei para o celular vibrando. Bruno. Pensei em não atender, mas atendi. Oi, pai. Oi. Amanhã a gente viaja. Só liguei para avisar. Tá bom. Silêncio do outro lado. O senhor tá bem? Tô. Tá muito quieto. Tô comendo. Ah, tá. Então, a gente se fala quando eu voltar, tá? Tá. Pai? Fala. O senhor não tá bravo com a gente, né? Eu respirei fundo. Poderia ter dito tanta coisa. Poderia ter gritado. Poderia ter chorado. Poderia ter implorado para ele não ir, para ele escolher o pai dele, para ele lembrar de quem sempre esteve ali. Mas não disse nada disso. Não, Bruno, não tô bravo. Aproveita a viagem. Obrigado, pai. O senhor é o melhor. Desliguei. Olhei para o celular. O senhor é o melhor. A mesma frase que ele escreveu na cartinha quando tinha 8 anos. Só que agora, vazia. Oca. Automática. Terminei de comer. Lavei a panela. Deitei no colchão no chão do meu quarto. Olhei para o teto. Amanhã ele ia viajar. 10 dias fora. Quando voltasse, eu não ia estar mais aqui. A casa ia estar vazia. E ele ia encontrar só uma carta. Levantei. Fui até a cozinha. Peguei um papel e uma caneta. Sentei no chão. E comecei a escrever. Bruno, quando você ler isso, eu já vou ter ido embora. Vendi a casa, vendi tudo. E comecei uma nova vida. Não me procura. Não tenta me achar. Agora é a vez do pai. Parei. Olhei para o papel. Queria escrever mais. Queria dizer tudo o que eu sentia. Tudo que ele me fez sentir. Tudo que eu guardei durante anos. Mas não escrevi. Porque ele não merecia saber. Merecia só sentir. Dobrei o papel. Botei dentro de um envelope. Escrevi Bruno na frente. E deixei em cima da pia da cozinha. No único lugar que ia sobrar quando eles voltassem. Voltei para o colchão. Fechei os olhos. E pela primeira vez em dias, dormi. Na quarta-feira, eles viajaram. Eu sei porque a Aline postou foto no aeroporto. Não sigo ela, mas o celular sugeriu a publicação. Algoritmo maldito. Eles estavam sorrindo. O Bruno, a Aline e o Maurício. Os três, abraçados, felizes. Olhei para a foto. Ampliei. O Maurício estava usando uma camisa de marca cara, daquelas que eu via na vitrine e nunca entrei para perguntar o preço porque sabia que não era para mim. Ele tinha a mão no ombro do Bruno, como se fosse o pai dele. Como se tivesse ganho esse lugar. Bloqueei a Aline. Não queria ver mais nada. O dia passou devagar. Vendi o Corsa de manhã. Um rapaz novo, precisando de carro para trabalhar. Dei um preço justo. Ele ficou feliz. Eu fiquei sem transporte, mas não importava. Dali a uma semana eu ia pegar um avião. Não precisava mais de carro. À tarde, comecei a separar minhas roupas. Não tinha muito. Sempre fui de pouca roupa. Calça jeans, camisa, um sapato bom. Botei tudo numa mala pequena. Ia viajar leve, sem passado pesando. Quando terminei, sentei na cadeira que tinha sobrado. A casa estava estranha, vazia. O som da minha respiração ecoava. Passei a mão na parede. Lisa, fria, neutra. Como se nunca tivesse acontecido nada ali.
Como se a Célia nunca tivesse cozinhado nessa cozinha. Como se o Bruno nunca tivesse corrido por esse corredor. Como se eu nunca tivesse existido. Talvez fosse melhor assim. Tava quase dormindo quando bateram na porta. Olhei para o relógio. 9 da noite. Quem seria? Levantei. Abri devagar, com a corrente ainda presa. Era a dona Neuza, a vizinha. Ela morava 3 casas para baixo, uma senhora de uns 70 e poucos anos que sempre foi gentil comigo e com a Célia. Depois que a Célia morreu, ela às vezes trazia marmita, às vezes só passava para conversar. Valdir, posso entrar? Tirei a corrente. Ela entrou, olhou em volta e a cara dela mudou. Meu Deus do céu, o que aconteceu aqui? Vendi, dona Neuza. Vendeu o quê? Os móveis? Tudo. A casa, os móveis, tudo. Ela me olhou como se eu tivesse falado que ia pular de um prédio. Mas por quê? Você vai morar onde? Vou embora. Embora para onde? Para longe. Ela sentou na cadeira que tinha sobrado. Eu sentei no chão, encostado na parede. Ficamos em silêncio por um tempo. Depois ela suspirou. Tem a ver com seu filho? Eu não esperava essa pergunta. Olhei para ela. Como a senhora sabe? Valdir, eu moro aqui faz 40 anos. Eu vi você criando aquele menino. Eu vi você saindo de madrugada para trabalhar. Eu vi você voltando morto de cansado. Eu vi tudo. Ela pausou. E também vi ele parando de vir. Vi você esperando na janela. Vi você colocando comida na mesa e ele não aparecer. Baixei a cabeça. Não tinha o que dizer. O que ele fez, Valdir? Contei. Contei sobre a viagem, sobre o Maurício, sobre a frase do assunto interessante. Ela ficou quieta, ouvindo. Quando terminei, ela balançou a cabeça devagar. Filho é uma dor que a gente carrega para sempre, né? Não importa o que eles fazem, a gente sempre carrega. Não vou mais carregar, dona Neuza. Eu cansei. E você acha que sumindo vai doer menos? Fiquei olhando para ela. Ninguém tinha feito essa pergunta. Nem eu para mim mesmo. Não sei, mas pelo menos a dor vai ser longe. Numa praia, no sol. E não aqui, nessa casa vazia, esperando um filho que não vem. Ela se levantou. Veio até onde eu estava sentado no chão. Segurou minha mão. A Célia me fez prometer uma coisa antes de morrer. Ela me pediu para cuidar de você, para não deixar você sozinho. Os olhos dela encheram de água. Eu falhei, Valdir. Eu devia ter vindo aqui mais vezes, devia ter conversado mais, devia ter visto que você estava se apagando aos pouquinhos. A senhora não falhou em nada, dona Neuza. Eu que escolhi isso. Escolhi ficar quieto, escolhi engolir, e agora escolho ir embora. Ela apertou minha mão. Então pelo menos me promete uma coisa. Me manda uma mensagem quando você chegar, só para eu saber que você tá bem. Prometo. Ela foi embora. Fechei a porta, encostei nela, e pela primeira vez, chorei. Não pela Célia, não pelo Bruno, mas por mim. Pelo Valdir que passou 67 anos da vida achando que tinha que aguentar tudo calado. Que tinha que ser forte. Que não podia reclamar. Chorei até cansar. Depois lavei o rosto na pia. Olhei no espelho. O velho me olhando de volta tinha olhos inchados, cabelo branco bagunçado, barba por fazer. Mas tinha algo diferente. Nos olhos. Uma coisa que eu não via fazia tempo. Raiva? Não. Determinação. Nos dias seguintes terminei de vender o resto. As ferramentas, as panelas, os pratos, até a cadeira que tinha sobrado. Dormi no colchão no chão. Comi sanduíche de padaria. Vivi como se já não morasse ali.
como se já tivesse ido embora e só faltasse o corpo acompanhar a mente. No sábado, uma semana depois que eles viajaram, fui até a casa do Bruno. Levei a sacola com as coisas dele. Toquei a campainha. Ninguém atendeu, óbvio. Eles estavam em Cancún. Deixei a sacola na frente da porta. Não escrevi nada. Não expliquei. Só deixei ali. Voltei para minha casa, que já não era mais minha, tecnicamente. O casal ia buscar as chaves na segunda. Faltavam 2 dias. Domingo de manhã acordei cedo. Olhei pelo celular as fotos que o Bruno continuava postando. Praia. Comida cara. Pôr do sol. Drinks coloridos. Maurício sempre no meio. Sempre ali. No meu lugar. Pensei em comentar. Pensei em escrever algo. Mas não escrevi. Silêncio dói mais. Segunda-feira chegou rápido. O Ademir apareceu com o casal às 10 da manhã. Eles entraram, olharam a casa vazia, sorriram. Assinamos os papéis. Transferi a casa. Recebi o dinheiro na conta. O senhor tem certeza que quer sair agora? O Ademir perguntou. Tecnicamente, o senhor ainda poderia ficar até amanhã. Tenho certeza. Peguei minha mala. Peguei o envelope com a carta para o Bruno que estava em cima da pia. Olhei em volta uma última vez. A casa vazia me olhou de volta. Sem julgamento, sem tristeza. Só vazia. Saí. Fechei a porta, entreguei a chave para o rapaz. Ele apertou minha mão. O senhor vai ficar bem? Vou. Caminhei pela rua, a mala pequena na mão, o sol quente na cabeça. E pela primeira vez em muito tempo, eu não sabia para onde ir. Mas estava bem assim. Porque pela primeira vez, eu estava indo. Andei até a rodoviária. Não tinha motivo específico. Só precisava ir para algum lugar. A mala estava pesando, o sol estava forte, mas eu não parava. Uma perna na frente da outra. Como sempre fiz. A diferença é que agora eu não sabia para onde ia. E estava tudo bem. Sentei num banco da praça em frente à rodoviária. Olhei para os ônibus chegando e saindo. Gente descendo com mala, gente subindo com pressa. Todo mundo indo para algum lugar, todo mundo com destino, menos eu. Eu tinha passagem só para quarta-feira. Faltavam 2 dias, 2 noites. Precisava de um lugar para dormir. Levantei, atravessei a rua, entrei no primeiro hotel que vi. Era simples, daqueles de beira de estrada. Cheiro de naftalina e café velho. A moça da recepção tinha uns 20 e poucos anos. Estava mexendo no celular. Nem levantou a cabeça quando eu cheguei no balcão. Tem quarto? Ela olhou para mim por cima do celular. Tem. Quanto tempo? 2 noites. R$ 140. Café da manhã incluso. Paguei. Ela me deu a chave. Quarto 204, segundo andar. Subi pela escada. O corredor cheirava a desinfetante. Abri a porta. O quarto tinha uma cama de solteiro, um armário velho, uma janela pequena que dava para a rua. Nada mais. Botei a mala no chão. Sentei na cama. As molas reclamaram. Olhei para o teto. Tinha uma mancha de umidade no canto. Forma estranha. Parecia um rosto. Ou talvez eu tivesse ficado louco. Deitei. Fechei os olhos. Mas não consegui dormir. A cama era dura. O travesseiro era fino. Ou talvez eu só não conseguisse desligar a cabeça. Peguei o celular. Tinha uma notificação. Instagram. Bruno Cardoso postou uma nova foto. Fiquei olhando para a notificação. Não queria abrir, mas abri. Era uma foto deles no resort. Piscina infinita. Mar azul atrás. Bruno e Aline de cada lado. E o Maurício no meio, de braços abertos, sorrindo.
A legenda dizia: melhores companhias, melhores memórias, melhores companhias. Fechei o aplicativo, joguei o celular na cama, levantei. Fui até a janela. Abri. O barulho da rua entrou. Buzina. Gente gritando. Ônibus passando. Vida acontecendo. Fiquei ali parado, só olhando. E aí veio a lembrança. Uma que eu tinha trancado no fundo da cabeça há anos. Foi quando o Bruno fez 18 anos. Ele queria uma festa. Não queria festa grande, ele disse. Só queria reunir os amigos, fazer um churrasco, nada demais. A Célia ficou empolgada. Começou a planejar, fazer lista, comprar coisa. Eu estava numa viagem longa naquela semana. Ia ficar fora 4 dias. São Paulo até Porto Alegre, carga de peças automotivas. Antes de sair, prometi pro Bruno que ia voltar a tempo. Pai vai chegar no sábado de manhã, filho. Vai dar tempo de ajudar no churrasco. Mas na sexta-feira o caminhão quebrou. Problema no motor. Tive que parar numa cidade pequena do interior do Paraná. Levaram o dia inteiro para consertar. Quando ficou pronto, já era noite. Liguei para Célia. Amor, acho que não vou conseguir chegar a tempo. Mas Valdir, o Bruno tá esperando você. Ele não para de perguntar que horas você chega. Eu sei, mas o caminhão quebrou. Não tenho o que fazer. Ela ficou quieta do outro lado. Depois suspirou. Tá bom, eu explico para ele. Desliguei. Fiquei ali parado no posto de gasolina, olhando para o caminhão consertado, para o céu escuro, para o relógio. 8 da noite. Se eu saísse agora, chegava de madrugada. Não ia dar tempo mesmo. Mas aí pensei no Bruno. Pensei na cara dele esperando. Pensei na promessa que eu tinha feito. Subi no caminhão. Liguei o motor. E dirigi a noite inteira. Sem parar. Sem dormir. Tomei café preto em todo posto que vi. Abri a janela quando o sono apertava. Coloquei música alta. Mas não parei. Cheguei em casa sábado de manhã, 7 horas. Tava morto, tonto, mas cheguei. Desci do caminhão. Entrei em casa. A Célia estava na cozinha preparando as coisas para a festa. Quando me viu, sorriu daquele jeito que só ela sabia. Você é louco, Valdir. Prometi que ia estar aqui. O Bruno desceu naquele momento. Tava de pijama ainda, cabelo bagunçado. Quando me viu, o rosto dele abriu num sorriso enorme. Pai, você chegou. Ele veio e me abraçou. Um abraço forte. De quem realmente estava feliz que eu tinha voltado. E naquele momento, valeu a pena. Cada quilômetro. Cada minuto sem dormir. Valeu tudo. Ajudei no churrasco. Fiquei acordado a festa inteira, mesmo morto de cansado. Porque era o aniversário do meu filho. E pai não dorme quando o filho precisa dele. Voltei para a janela do hotel. Olhei para a rua lá embaixo. A lembrança ainda estava viva na cabeça. O abraço dele, o sorriso, a gratidão. Quando foi que aquilo acabou? Quando foi que eu deixei de ser o pai que ele esperava para ser o pai que ele tolerava? Fechei a janela. Voltei para a cama. Peguei o celular de novo. Fui nas configurações. Bloqueei o Bruno. Não queria mais ver foto. Não queria mais ver legenda. Não queria mais saber. Apaguei a luz, deitei. Dessa vez dormi. Na manhã de terça, desci para tomar café. Tinha 2 senhores sentados numa mesa conversando. Um deles me olhou e acenou. Bom dia. Senta aqui com a gente, tem espaço. Hesitei. Mas sentei. O homem se apresentou. Meu nome é Osvaldo. Esse aqui é o Geraldo. A gente é caminhoneiro aposentado. Tá voltando de uma viagem de lazer, paramos aqui para descansar. Valdir, eu disse. Também fui caminhoneiro.
Os olhos dele brilharam. Sério? Que época? 80 até 2005, 25 anos na estrada. Passamos a manhã inteira conversando. Sobre rota, sobre carga, sobre as histórias malucas que só quem rodou o Brasil inteiro conhece. Eles riram. Eu ri também. Fazia tempo que eu não ria. No meio da conversa, o Osvaldo perguntou: E agora? Você tá viajando sozinho? Tô. Vou para Maragogi amanhã. Maragogi? Bonito lá. Vai visitar filho? Pausei. Não, vou sozinho mesmo. Começar vida nova. Eles se entreolharam. Depois o Geraldo falou, a voz séria: A gente também tá nessa, Valdir. Sozinho. Geraldo perdeu a esposa faz 2 anos. Meu filho mora na Alemanha. Faz 4 anos que não vejo ele. Ele deu um gole no café. A gente aprende que família é quem tá perto, não quem tem o sangue. Fiquei quieto, processando. E vocês não sentem raiva? Sentimos, o Osvaldo respondeu. Mas raiva cansa, Valdir. E a gente já tá velho demais para carregar peso que não é nosso. Eles foram embora depois do café. Apertaram minha mão, desejaram boa sorte. Eu fiquei ali sentado sozinho na mesa, olhando pro copo vazio. Raiva cansa. Subi pro quarto. Peguei a mala. Conferi a passagem. Amanhã de manhã, 6 horas. Avião para Maceió. Deitei de novo. Dessa vez dormi tranquilo. Quarta-feira. O dia. Acordei antes do despertador, 4:30 da manhã. Ainda estava escuro lá fora. Levantei, tomei banho, me vesti. Olhei no espelho. O mesmo velho de sempre, mas diferente. Não sei explicar direito. Talvez fosse só a certeza do que eu estava fazendo. Desci com a mala. A recepção estava vazia. Deixei a chave em cima do balcão. Saí para a rua. O ar estava gelado. A cidade ainda dormia. Só os caminhões passando na avenida. Chamei um Uber para o aeroporto. O motorista era jovem. Uns 25 anos. Entrei no banco de trás. Ele olhou pelo retrovisor. Bom dia, viagem? É. Trabalho ou lazer? Recomeço. Ele não entendeu, mas não perguntou mais nada. Ligou o rádio baixinho. Música sertaneja. Eu olhei pela janela. A cidade passando. As ruas que eu conhecia de cor. O posto onde eu sempre abastecia. A padaria onde eu comprava pão. A praça onde eu jogava dominó. Tudo ficando para trás. Chegamos no aeroporto. Paguei. Desci. Entrei. O saguão estava vazio. Só alguns funcionários e meia dúzia de passageiros. Fui para o balcão fazer o check-in. A moça digitou meus dados, pesou a mala, imprimiu o cartão de embarque. Janela ou corredor? Janela. Ela me entregou o cartão. Sorriu daquele jeito automático. Ótima viagem, Sr. Valdir. Fui para o portão de embarque, sentei numa cadeira de plástico, olhei para o relógio. 5:40. Faltava 20 minutos para o embarque. Peguei o celular. Nenhuma mensagem, nenhuma ligação, nada. O Bruno devia estar voltando hoje, ou talvez amanhã. Não lembrava direito. Não importava mais. Quando ele chegasse, ia encontrar a casa vazia. Ia encontrar a carta. Ia ter que lidar com isso sozinho. Sem mim. Sem explicação. Sem perdão fácil. Olhei para as outras pessoas esperando. Um casal de idosos. Ela estava segurando a mão dele. Eles conversavam baixo, rindo de algo. Uma família com 2 crianças. Os pais cansados. Os meninos correndo. Um homem de terno mexendo no notebook. Todo mundo com suas vidas, seus destinos, suas histórias. E eu ali. Sozinho. Indo para um lugar que eu nunca tinha ido. Sem ninguém me esperando. Sem ninguém sabendo onde eu estava. Livre. A voz no alto-falante chamou meu voo.
Levantei. Peguei minha mochila pequena. Fui até a fila. Entreguei o cartão de embarque. A moça conferiu. Janela 18A. Boa viagem. Atravessei a ponte de embarque. Entrei no avião. Procurei meu assento. Janela. Guardei a mochila no compartimento. Sentei. Coloquei o cinto. Um homem sentou do meu lado. Uns 50 e poucos anos. Terno social. Ele olhou para mim, deu um aceno rápido e já puxou o notebook. Gente de negócio. Sempre ocupada. Sempre importante. O avião começou a se movimentar. A aeromoça fez as explicações de segurança. Máscara de oxigênio. Colete salva-vidas. Saída de emergência. Eu fingi que estava prestando atenção, mas minha cabeça estava longe. O avião acelerou, ganhou velocidade e decolou. Olhei pela janela. Londrina ficando pequena lá embaixo. As casas, as ruas, tudo virando miniatura, tudo virando passado. Fechei os olhos. Respirei fundo. Quando abri de novo, já estava nas nuvens. O voo ia durar 3 horas. Aceitei o café que a aeromoça ofereceu. Tomei devagar, olhando pela janela. O céu estava limpo, azul infinito, sem nuvem, sem obstáculo. O homem do lado fechou o notebook e olhou para mim. Primeira vez indo para Maceió? É. Trabalho? Não. Mudança. Ele levantou as sobrancelhas. Mudança? Sozinho? Sozinho. Corajoso. Eu não teria coragem de largar tudo e começar do zero em outra cidade. Olhei para ele. Ele não tinha ideia. Não tinha ideia do que era largar tudo, do que era não ter mais nada para perder. Às vezes a gente não tem escolha, eu disse. Ele assentiu, mas não entendeu. Voltou para o notebook. Eu voltei para a janela. 2 horas depois, a voz do piloto anunciou a descida. Maceió já era visível lá embaixo. Mar azul. Praia branca. Calor mesmo de longe. O avião desceu. As rodas tocaram o chão. Aplausos de alguns passageiros. Coisa de gente que tem medo de voar. Desci. Peguei minha mala na esteira. Saí do aeroporto. O calor me acertou na cara. 30 e tantos graus. O sol forte. O cheiro de maresia. Diferente. Tudo diferente. Peguei um táxi. Dei o endereço de uma pousada que tinha visto na internet. Simples, barata, de frente para o mar. O motorista saiu cantando pneu, música alta, conversando sem parar. Primeira vez em Alagoas? É. Vai adorar, meu rei. Aqui é um paraíso. Praia linda, comida boa, povo receptivo. Olhei pela janela. As ruas, as pessoas. Tudo diferente. Ninguém me conhecia aqui. Ninguém sabia quem eu era. Ninguém ia me perguntar pelo Bruno. Ninguém ia me olhar com pena. Aqui, eu era só Valdir. Um velho qualquer que decidiu viajar. Chegamos na pousada. Paguei, desci, entrei. A moça da recepção era simpática. Cabelo cacheado, sorriso largo. Bem-vindo. Tá sozinho? Tô. Por quantos dias? Parei. Pensei. Não tinha pensado nisso. A passagem era só de ida. Eu não tinha volta marcada. Não tinha prazo. Não tinha plano. Não sei ainda. Posso ir pagando por dia? Pode sim. R$ 70 a diária. Café da manhã incluso. Perfeito. Ela me deu a chave. Quarto, 12, térreo. De frente para o mar. Peguei minha mala e fui. Abri a porta. O quarto era pequeno. Cama de casal, banheiro simples, uma varanda com 2 cadeiras de plástico. E a vista. Mar. Só mar. Azul infinito encontrando o céu. O som das ondas. O vento trazendo o sal. Larguei a mala. Fui até a varanda. Sentei numa das cadeiras. Respirei fundo. O ar estava pesado de umidade, mas era bom. Era limpo. Era novo. Peguei o celular. Olhei a tela. Nenhuma mensagem. Nenhuma ligação. Nada.
O Bruno devia ter chegado agora, ou estava chegando. Ia entrar na casa vazia, ia procurar os móveis, ia gritar meu nome, ia correr pelos cômodos, ia encontrar a carta, ia ler. Imaginei a cara dele, a confusão, o desespero, a raiva, depois a culpa. Talvez. Bloqueei o celular, botei no bolso, levantei, tirei a camisa. Fiquei só de bermuda. Saí da pousada, desci para a areia, o sol estava quente. A areia queimava os pés, mas eu não parei. Andei até a beira, deixei a água tocar meu pé, gelada. Salgada, viva. Olhei para o horizonte, para o infinito, e pela primeira vez em 67 anos, eu não sabia o que ia acontecer amanhã. E estava tudo bem. Acordei com o barulho das ondas. Levantou confuso por um segundo. Onde eu estava? Olhei em volta. O quarto, a varanda, o mar. Ah, Maragogi. Eu tinha conseguido. Tinha realmente ido embora. Levantei, olhei para o celular. 7 da manhã, quinta-feira. O Bruno devia ter chegado ontem. Devia ter encontrado tudo. Devia ter lido a carta. Desbloqueei o celular. 32 chamadas perdidas. 15 mensagens no WhatsApp. Todas dele. Não abri. Só olhei as prévias na tela de notificação. Pai, o que aconteceu? Pai, onde o senhor tá? Pai, por favor, me liga. Pai, eu não entendo. Bloqueei de novo. Deixei o celular na mesinha de cabeceira. Fui tomar banho. Água fria. Boa. Limpei a areia que tinha ficado grudada nos pés do dia anterior. Me vesti. Bermuda, camisa simples, chinelo. Desci pro café da manhã. Tinha umas 6 pessoas na salinha. Casais, famílias, todo mundo em clima de férias. Peguei café, pão, manteiga. Sentei numa mesa sozinho. Olhei pro mar pela janela enquanto comia. Uma senhora se aproximou. Devia ter uns 70 anos. Cabelo branco, sorriso gentil. Posso sentar aqui? As outras mesas estão ocupadas. Pode. Ela sentou, colocou o prato na mesa. Bolo, frutas, suco. Você tá sozinho? Tô. Eu também. Meu marido morreu faz 3 anos. Resolvi viajar sozinha pela primeira vez. Olhei para ela. Tinha algo nos olhos dela. Não era tristeza. Era liberdade. E como tá sendo? Assustador. Ela riu. Mas bom, muito bom. A gente passa a vida inteira fazendo tudo pelos outros, né? Marido, filhos, casa. E quando percebe, esqueceu de viver pra gente. Fiquei quieto. Ela continuou. Eu vim pra cá porque ele sempre quis conhecer. Sempre falava que ia me trazer, mas nunca trouxe. Sempre tinha outra coisa. Trabalho, conta, problema. E aí ele morreu. E eu pensei, se eu não vier agora, eu nunca vou vir. E valeu a pena? Valeu. Porque agora eu sei que eu consigo. Consigo estar sozinha. Consigo ser feliz sozinha. Ela deu uma mordida no bolo. Desculpa, falei demais. É que quando a gente tá sozinho, acaba guardando as coisas, né? E quando encontra alguém pra conversar, solta tudo. Não precisa pedir desculpa. Eu entendo. Ela sorriu. Terminou o café. Levantou. Espero te ver por aí. Meu nome é Norma. Valdir. Ela foi embora. Fiquei ali sentado, pensando no que ela tinha dito. A vida inteira fazendo tudo pelos outros. Esquecendo de viver pra gente. Terminei o café. Saí da pousada. Andei pela praia. Não tinha destino. Só andava. O sol já estava forte. A areia queimava. Mas eu não me importava. Continuei andando. Passei por barracas. Vendedores oferecendo passeio de jangada. Coco gelado. Camarão. Parei numa barraca. Um senhor de uns 60 anos me cumprimentou. E aí, chefe? Quer um passeio de jangada? Conheço as piscinas naturais. Água cristalina. Peixe colorido.
Experiência única. Hesitei. Nunca tinha andado de jangada. Sempre quis. Mas nunca tive tempo. Sempre tinha que trabalhar. Sempre tinha que juntar dinheiro. Sempre tinha que guardar pro Bruno. Quanto é? R$ 50. 3 horas de passeio. Fechou. Ele sorriu. Me levou até a jangada. Outros 3 turistas já estavam lá. Um casal jovem e uma mulher sozinha. Subimos. O barqueiro empurrou a jangada para o mar. A vela abriu. E a gente começou a deslizar. O vento batia no rosto. A água respingava. O sol brilhava. E eu, pela primeira vez, não estava pensando em nada. Só sentindo. Chegamos nas piscinas naturais. O barqueiro jogou a âncora. A água era tão clara que dava para ver o fundo. Peixes coloridos nadando. Corais. Vida. Pode descer. A água tá rasa aqui. Desci. A água batia na cintura. Morna. Salgada. Olhei em volta. O céu azul. O mar infinito. Eu ali. No meio de tudo. Pequeno. Insignificante. Mas vivo. Fechei os olhos. E aí veio a lembrança. Foi uns 15 anos atrás. A Célia queria viajar. Tinha visto uma reportagem na TV sobre Fernando de Noronha. Ficou encantada. Começou a juntar dinheiro. Guardava R$ 50 aqui, 100 ali, numa caixinha debaixo da cama. Um dia ela me chamou. Mostrou a caixinha. Tinha quase R$ 3.000. Valdir, dá pra gente ir. Eu pesquisei. Dá pra ir num pacote mais simples. Eu olhei pro dinheiro. Depois pra ela. Ela estava com os olhos brilhando. Esperançosa. Amor, o Bruno tá querendo fazer pós-graduação. A gente podia usar esse dinheiro para ajudar ele. O brilho nos olhos dela apagou. Mas eu juntei tanto tempo. Eu sei. Mas é pro nosso filho. Depois a gente junta de novo. A gente vai para Noronha. Prometo. Ela concordou. Pegou o dinheiro. Deu pro Bruno. Ele ficou feliz. Agradeceu. Fez a pós-graduação. A gente nunca foi para Noronha. A Célia morreu antes. E eu nunca cumpri a promessa. Abri os olhos. A água estava embaçada. Ou era lágrima. Não sei. Limpei o rosto. Respirei fundo. Olhei para o horizonte. Célia, eu falei baixinho. Eu devia ter te levado. Devia ter deixado o Bruno se virar. Devia ter escolhido você. Desculpa. Um peixe passou perto do meu pé. Amarelo, pequeno, rápido. Vida seguindo. Sempre seguindo. Voltamos para a praia 3 horas depois. Eu estava queimado, cansado, mas leve. Paguei o barqueiro. Agradeci. Voltei para a pousada. No caminho passei por uma loja de roupas. Entrei. Comprei 3 camisas novas, coloridas. Nunca tinha usado camisa colorida. Sempre achei que não era para mim, que era coisa de gente que não trabalhava pesado. Mas agora, dane-se. Cheguei na pousada. Tomei banho. Deitei. Olhei para o celular. Mais mensagens. Mais ligações. Uma mensagem nova chamou a atenção. Não era do Bruno. Era da Aline. Seu Valdir, por favor. O Bruno tá desesperado. Ele não tá dormindo. Não tá comendo. Pelo menos manda uma mensagem dizendo que o senhor tá bem. Fiquei olhando para a mensagem. Ele tá desesperado. Não tá dormindo. Não tá comendo. E eu? Quantas noites eu não dormi? Quantas refeições eu pulei? Quantas vezes eu fiquei desesperado e ninguém ligou? Apaguei a mensagem. Bloqueei a Aline também. Deitei. Fechei os olhos. Dormi. Acordei de noite. 8 horas. Tava com fome. Saí. Andei pela orla. Tinha um restaurante simples. Peixe grelhado. Arroz. Salada. Sentei. Pedi. Comi sozinho, olhando para o mar. Na mesa do lado tinha uma família. Pai, mãe, 2 filhos. O pai estava rindo, contando história. Os filhos prestando atenção. A mãe sorrindo.
Família de verdade. Olhei para eles. Não senti inveja. Não senti raiva. Senti nada. Só uma constatação. Aquilo não era mais para mim. Talvez nunca foi. Terminei de comer, paguei, voltei para a pousada. Sentei na varanda. Acendi a luz. Peguei um papel e uma caneta que tinha na gaveta e comecei a escrever. Não para ninguém. Só para mim. Uma lista de coisas que eu sempre quis fazer e nunca fiz. Conhecer o mar andar de jangada. Comer peixe fresco olhando para o horizonte. Usar camisa colorida. Dormir sem despertador. Não ter plano para o dia seguinte. Olhei para a lista. 4 coisas eu já tinha feito em 2 dias. 2 ainda faltavam. Sorri. Pela primeira vez em muito tempo, sorri de verdade. Guardei o papel. Apaguei a luz. Deitei. O som das ondas entrando pela janela aberta. E dormi. Sem despertador. Sem preocupação. Sem culpa. Na sexta-feira acordei sem despertador. Olhei para o relógio. 9h30. Sorri. Risco mais um da lista. Levantei devagar. Sem pressa. Sem compromisso. Sem ninguém esperando nada de mim. Desci para o café. A Norma estava lá de novo. Acenou quando me viu. Sentei na mesa dela dessa vez. Dormiu bem? Melhor do que eu esperava. É o mar. Ele acalma a gente. Ela tomou um gole do café. Você vai ficar quanto tempo? Não sei ainda. Não sabe ou não quer saber? Olhei para ela. Ela era esperta. As 2 coisas. Ela riu. Eu também tô assim. Não marquei volta. Não fiz roteiro. Tô só existindo. É uma sensação estranha, né? É, mas boa. Terminamos o café juntos. Ela foi pra praia. Eu saí pra andar. Dessa vez fui pro lado oposto do dia anterior. Andei uns 40 minutos. Cheguei num trecho mais afastado. Menos turista, mais pescador. Tinha um senhor arrumando rede na areia. Devia ter uns 70 anos. Pele curtida pelo sol. Mãos grossas de quem trabalhou a vida inteira. Me lembrou meu pai. Me lembrou eu. Parei perto dele. Bom dia. Ele levantou os olhos. Olhou para mim. Voltou para a rede. Bom dia. Posso ajudar? Ele parou. Me olhou de novo. Dessa vez, avaliando. Sabe arrumar rede? Não, mas sei seguir ordem. Ele deu um meio sorriso. Então senta aí e vai passando a linha quando eu pedir. Sentei. Fiquei ali meia hora ajudando. Ele não falava muito. Só pedia a linha. Puxava, amarrava, consertava. Trabalho de quem conhece. Trabalho de quem viveu disso. Quando terminou, ele se levantou. Esticou as costas. Gemido de velho. Valeu pela ajuda. Disponha. Ele pegou uma garrafa térmica. Serviu um café. Ofereceu. Quer? Quero. Tomei. Café forte. Amargo. Bom, você não é daqui. Não. Sou do Paraná. Tá passeando? Tô recomeçando. Ele olhou para mim. Direto. Como se soubesse exatamente o que aquilo significava. Problema com família? Como sabe? Porque eu também tô recomeçando. Faz 2 anos. Sentei na areia. Ele sentou do meu lado. Ficamos olhando para o mar. Depois ele falou. Meu filho morava comigo. Casou. A esposa não gostava de mim. Dizia que eu era velho, que atrapalhava, que a casa era pequena. Meu filho não falava nada. Só concordava com ela. Um dia ela deu um ultimato. Ou eu, ou ela. E ele escolheu ela. Escolheu. Me mandou embora. Arrumou um quartinho para mim numa pensão. Disse que ia pagar. Pagou 3 meses. Depois parou. Disse que estava apertado. Que eu entendesse. E você entendeu? Entendi que eu tinha criado um covarde. Ele tomou mais café. Fiquei 2 anos naquela pensão, esperando ele mudar de ideia, esperando ele me buscar.
Mas ele nunca veio. Só mandava mensagem de vez em quando. Pai, tá tudo bem? Como se mandar mensagem resolvesse. E aí? Aí eu saí. Vim pra cá. Comecei a pescar. Aluguei um barraco. Vivo do que pesco. Pouco. Mas é meu. Ficamos em silêncio. O barulho das ondas preenchendo o espaço. Você tem raiva dele? Perguntei. Tive. Muito. Mas raiva é pesada, e eu não aguento mais carregar peso. Ele me olhou. E você? Tem raiva do seu? Pensei. Realmente pensei. Não sei. Acho que tenho mais decepção. Decepção dói mais que raiva. Dói. Ele se levantou. Esticou a mão. Meu nome é Sebastião. Mas todo mundo me chama de Tião. Apertei a mão dele. Valdir. Se precisar de alguma coisa, Valdir, eu tô sempre por aqui. De manhã cedo até umas 11. Depois vou vender o peixe. Valeu, Tião. Voltei para a pousada. No caminho, o celular tocou. Número desconhecido. Atendi. Alô? Pai? O Bruno conseguiu outro número para me ligar. Fiquei parado no meio da calçada, o coração batendo rápido, a voz dele soando desesperada. Pai, por favor, não desliga. Eu só quero saber se o senhor tá bem. Fiquei em silêncio. Ele continuou. Pai, eu errei. Eu sei que errei. Mas o senhor não pode simplesmente sumir assim. A gente pode conversar. A gente pode resolver isso. Resolver? A palavra saiu antes que eu pensasse. Sim, a gente senta, conversa. O senhor volta para casa. Que casa, Bruno? Eu vendi. Silêncio do outro lado. Vendeu? Vendi tudo. Casa, móveis, carro, tudo. E vim embora. Mas por quê? Respirei fundo. Porque você me tirou da viagem que eu paguei, Bruno. Porque você disse que o Maurício tinha mais assunto que eu. Porque você escolheu o sogro em vez do pai. Pai, eu não... Não me interrompe. Eu passei 67 anos da minha vida engolindo, aceitando, perdoando, relevando. Agora eu cansei. Agora é a minha vez. Mas o senhor não pode simplesmente abandonar a gente. A frase me acertou, como um soco. Abandonar? Eu? Quem abandonou quem, Bruno? Quantas vezes você veio me ver no último ano? 3? 4? Sempre com pressa. Sempre com desculpa. Sempre com a Aline no carro te apressando. Quem abandonou quem? Ele ficou quieto. Ouvi um soluço do outro lado. Pai, eu sinto muito. Eu também sinto, filho. Sinto por ter demorado tanto para fazer isso. O senhor vai voltar? Não. Nunca? Não sei. Talvez. Talvez não. Mas não agora. Agora eu preciso viver para mim. E se eu precisar do senhor? A pergunta me pegou. Fiquei olhando para o mar, para o horizonte, para o infinito. Você nunca precisou de mim, Bruno. Você precisou do meu dinheiro, da minha ajuda, do meu sacrifício. Mas de mim? Do Valdir? Nunca. Isso não é verdade. É sim. E tá tudo bem. Você cresceu, tem sua vida, sua esposa, seu sogro com assunto interessante. Você não precisa mais do pai caminhoneiro sem estudo que não sabe conversar em jantar chique. Pai, não fala assim. Eu vou desligar agora, Bruno. Não me liga mais. Não me procura. Quando eu estiver pronto, se eu estiver pronto, eu entro em contato. Pai, por favor. Desliguei. Fiquei olhando para o celular. A mão tremendo, o peito apertado. Quase liguei de volta. Quase cedi. Quase voltei atrás. Mas não voltei. Respirei fundo. Guardei o celular. Continuei andando. Uma perna na frente da outra, como sempre fiz. Mas dessa vez, para frente, não para trás. Cheguei na pousada. Sentei na varanda. Olhei para o mar. O sol começando a se pôr. Laranja, vermelho.
dourado. Peguei o papel da gaveta. A lista. Acrescentei mais um item. Dizer não para o meu filho. Olhei para o que tinha escrito. Doeu. Mas foi certo. Guardei o papel. Deitei na cama. Fechei os olhos. E pela primeira vez desde que cheguei, chorei. Não de arrependimento, mas de alívio. Porque pela primeira vez, eu tinha escolhido eu. Sábado amanheceu nublado. Acordei com barulho de chuva. Olhei pela janela. O mar estava cinza. As pessoas correndo da praia. Eu fiquei ali, sentado na varanda, só olhando. A chuva batendo na areia. O vento forte, diferente dos outros dias. Mas bonito do mesmo jeito. Desci para o café mais tarde, quase 10 horas. A Norma estava lá, dessa vez com um livro na mão. Dia feio, né? Depende do que você chama de feio, ela disse sem tirar os olhos do livro. Eu acho bonito. Mostra que nem tudo é perfeito o tempo todo. Sentei. Peguei meu café. Fiquei olhando para ela lendo. Depois ela fechou o livro. Você falou com ele? Com quem? Com quem você fugiu? Fiquei quieto. Ela continuou. Valdir, eu tenho 3 filhos. 2 nem ligam mais para mim. Um liga de vez em quando por obrigação. Eu sei reconhecer quando alguém está carregando essa dor. Falei. Ontem. E eu disse que não ia voltar, que era hora de eu viver para mim. Ela assentiu devagar. E você tá em paz com isso? Pensei. Realmente pensei. Tô tentando estar. Então você ainda não tá. Olhei para ela. Ela era boa. Sabia exatamente onde cutucar. Eu fiz a coisa certa, Norma. Ele me trocou, me desprezou. Eu não vou ficar esperando ele decidir quando eu volto a ser útil. Eu não disse que você fez errado. Só perguntei se você tá em paz. Fiquei quieto. Ela voltou a ler. Eu terminei o café. Levantei. Fui pro quarto. A chuva continuou o dia inteiro. Fiquei dentro da pousada. Li revista velha. Assisti TV. Dormi. Acordei. A rotina de quem não tem rotina. No final da tarde, a chuva parou. Saí para caminhar. A areia estava molhada, grudando no pé. O cheiro de mar era mais forte. Andei até o trecho onde o Tião ficava. Ele estava lá, arrumando a jangada. E aí, Valdir? E aí? Choveu bem. Choveu? Ele parou de trabalhar, me olhou. Você tá precisando de trabalho? Como assim? Trabalho. Eu tô velho demais para fazer isso sozinho. Se você souber remar, eu te levo nos passeios. Dividimos o dinheiro. Olhei para a jangada, depois para ele. Eu nunca remei na vida. Então você vai aprender. Amanhã, 6 da manhã, você tá aqui. Vou te ensinar. Não discuti, só acenei. Voltei para a pousada. Naquela noite não consegui dormir direito. Fiquei pensando. Trabalho. Eu ia trabalhar de novo. Não porque precisava, mas porque queria. Porque precisava de propósito. Precisava sentir que ainda servia para alguma coisa. Domingo, 5:30 da manhã, eu já estava acordado. Tomei café rápido. Saí. Cheguei no trecho do Tião às 6 em ponto. Ele já estava lá. Pontual. Gosto disso. Ele me ensinou durante 3 horas. Como segurar o remo. Como puxar. Como acompanhar o ritmo das ondas. Era cansativo. Meus braços doíam. Minhas costas reclamavam. Mas era bom. Era real. Amanhã tem turista. Você vem comigo. Eu remo na ida. Você rema na volta. Fechado. Voltei para a pousada exausto. Tomei banho. Dormi até a tarde. Acordei com o celular tocando. Número desconhecido de novo. Atendi sem pensar. Alô? Seu Valdir? Não era o Bruno. Era a voz de mulher. Mais velha. Sim. Quem fala?
Meu nome é Beatriz. Eu sou mãe da Aline, a esposa do seu filho. Silêncio. Ela continuou. Desculpa ligar assim. Eu pedi o número para Aline. Ela não queria dar, mas eu insisti. O que a senhora quer? Eu queria falar com o senhor. Pessoalmente, se possível. Eu tô em Maceió. Sentei na cama. Como assim tá em Maceió? Eu descobri onde o senhor tá. Rastreei pelo CPF na passagem aérea. Tenho um conhecido na companhia. Ela pausou. Eu sei que parece invasão, e é, mas eu preciso falar com o senhor. Não pelo Bruno, por mim. Não tenho nada para falar com a senhora. Eu sei, mas eu tenho algo para falar com o senhor. Por favor, uma conversa. Meia hora. Eu vou embora depois e nunca mais incomodo. Fiquei olhando pro nada, processando. A sogra do Bruno, aqui, querendo falar comigo. Onde a senhora tá? Num hotel perto da orla. Posso ir até a sua pousada? Não. Me manda o endereço do hotel. Eu vou aí. Ela mandou. Desliguei. Fiquei olhando pro celular. O que aquela mulher queria comigo? Me vesti, saí, peguei um táxi até o hotel dela. Era um lugar melhor que minha pousada. Mais caro, mais chique. Cheguei na recepção. Liguei para ela. Ela desceu. Era uma senhora de uns 60 anos. Cabelo pintado. Roupa social. Elegante. Ela me cumprimentou com um aceno. Obrigada por vir. Podemos sentar ali? Apontou para uma área de lounge no lobby. Sentamos. Ela pediu um café. Eu pedi água. Ficamos em silêncio até o garçom trazer. Ela tomou um gole. Respirou fundo e falou. Seu Valdir, eu vim aqui porque eu sei exatamente o que o senhor está sentindo. Duvido. Meu pai me fez a mesma coisa que seu filho fez com o senhor. Olhei para ela. Eu tinha 25 anos. Casei com o Maurício. Meu pai nunca gostou dele. Achava que ele era arrogante. E ele era mesmo. É até hoje. Ela sorriu triste. No meu casamento, meu pai não foi. Disse que não ia assistir a filha dele se casar com um homem daqueles. Eu fiquei furiosa. Cortei relação com ele. Durante 10 anos não falei com meu pai. Ela pausou. As mãos tremendo um pouco. Quando ele morreu, eu estava na Europa. O Maurício tinha me levado numa viagem de negócios. Quando voltei, ele já tinha sido enterrado. Eu perdi o velório. Perdi a despedida. Perdi tudo. Ela limpou os olhos. E sabe qual foi a última coisa que ele me disse? Numa carta que deixou com minha irmã. Ele escreveu. Eu só queria que você fosse feliz, filha. Mesmo que longe de mim. Fiquei quieto. Ela continuou. Eu passei 20 anos carregando o peso de não ter me despedido dele. De não ter pedido desculpa. De não ter dito que eu amava ele. Mesmo discordando das escolhas dele. Por que tá me contando isso? Porque eu não quero que o Bruno passe pelo que eu passei. E não quero que o senhor morra sem ouvir um pedido de desculpa do seu filho. Ele teve a chance de pedir desculpa antes de eu ir embora. Não pediu. Porque ele é orgulhoso, igual eu era, igual você é. Olhei para ela, direto. A senhora veio até aqui para me convencer a voltar? Não. Vim pedir para o senhor não cortar contato completamente. O senhor pode ficar aqui, pode viver sua vida, pode fazer o que quiser, mas não desaparece, não vira um fantasma. Porque um dia, quando o senhor não estiver mais aqui, o Bruno vai carregar isso pro resto da vida dele, igual eu carrego. Ela se levantou, colocou um cartão na mesa. Esse é meu número. Se o senhor precisar de alguma coisa, liga. Qualquer coisa. Sem compromisso.
sem cobrança. Ela foi embora. Fiquei sentado ali, olhando para o cartão. O nome dela impresso. Beatriz Tavares. Peguei o cartão, guardei no bolso, levantei, saí do hotel, andei pela orla. O sol já estava se pondo. Laranja de novo. Sempre laranja. Cheguei na pousada de noite. Sentei na varanda. Peguei o papel da gaveta. A lista. Olhei para os itens que tinha riscado. Olhei para os que faltavam. E acrescentei um novo. Ouvir a verdade de alguém que já esteve do outro lado. Não risquei, só deixei ali. Escrito, real. Deitei, olhei para o teto. Pensei na Beatriz, no pai dela, no Bruno, em mim. E dormi, com mais perguntas do que respostas. Passei a semana trabalhando com o Tião. Segunda, terça, quarta. Todo dia, 6 da manhã, eu estava lá, aprendendo, remando, conversando com turista, ganhando meu dinheiro. Pouco, mas meu. Na quinta-feira à tarde, depois do último passeio, sentei na areia com o Tião. Ele dividiu o dinheiro. R$ 120 para cada um. Você é bom nisso, ele disse. Os turistas gostam de você. Você conversa, explica as coisas. Tem jeito. Guardei o dinheiro no bolso. Olhei para o mar. Obrigado pela chance, Tião. Não tem que agradecer. Você está me ajudando. A gente se ajuda. Voltei para a pousada. No caminho parei numa loja. Comprei uma camisa nova. Azul. Com um peixe estampado. Coisa que eu nunca usaria em Londrina. Mas aqui eu era outro Valdir. Quando cheguei na pousada, a recepcionista me chamou. Seu Valdir, tem um rapaz esperando o senhor. Tá ali na varanda. O coração disparou. Eu sabia quem era, mesmo antes de ver. Caminhei devagar até a varanda. E lá estava ele, Bruno, sentado numa das cadeiras de plástico, olhando para o mar. Quando me ouviu chegar, se levantou. A cara dele estava diferente, mais magro, olheiras, barba por fazer. Ficamos olhando um para o outro. Nenhum dos dois falou. O som das ondas preenchendo o silêncio. Oi, pai. Como me achou? A mãe da Aline me disse onde o senhor estava. Ele enfiou as mãos no bolso. Eu peguei um avião hoje de manhã. Precisava te ver. Não pedi para você vir. Eu sei. Mas eu precisava. Olhei para ele. O menino que eu criei. O homem que ele virou. Não reconhecia mais nenhum dos dois. Fala o que você veio falar, Bruno. Ele respirou fundo. Passou a mão no cabelo. Um gesto nervoso que ele tinha desde criança. Pai, eu estraguei tudo. Eu sei disso. Eu fui um filho de merda. Eu escolhi o Maurício. Eu disse aquela frase horrível. Eu te magoei. A voz dele falhou. E quando eu voltei e vi a casa vazia, quando eu li aquela carta, eu entendi. Eu entendi o que eu tinha feito. E veio aqui esperando o quê? Que eu dissesse que tá tudo bem? Que eu voltasse? Não. Eu vim porque eu preciso que o senhor saiba que eu sinto muito. De verdade. Não é desculpa de quem foi pego. É remorso de verdade. Sentei na outra cadeira. Ele continuou em pé, como se não merecesse sentar. Sabe o que eu aprendi nesse tempo todo, Bruno? Que sentir muito não paga o que foi feito. Eu passei a vida inteira sentindo muito. Sentindo muito por não dar mais. Sentindo muito por trabalhar demais. Sentindo muito por não estar presente. Mas eu estava ali, sempre estava, mesmo cansado, mesmo quebrado. Eu estava. Eu sei, pai. Deixa eu terminar. Minha voz saiu dura. Você não estava. Você sumiu. Aparecia de vez em quando para pegar algo, para pedir algo, para deixar claro que você tinha uma vida melhor agora. E quando eu te dei a chance de me incluir nessa vida melhor,
Você me trocou. Ele sentou no chão, encostou na parede, colocou as mãos no rosto, os ombros tremendo. Eu não sei o que fazer para consertar isso, pai. Não dá para consertar, Bruno. O que foi feito, mas dá para começar diferente. Ele levantou o rosto, os olhos vermelhos. Como? Você quer ter um pai? Então você precisa aprender o que isso significa. Não é só ter alguém para ligar quando você precisa. Não é só ter alguém para pagar conta. É ter alguém que você escolhe estar perto, mesmo quando não precisa de nada. Eu quero, pai. Eu juro que quero. Então você vai ter que fazer um esforço, porque eu não volto para Londrina. Eu vivo aqui agora. Trabalho com um pescador. Ganho pouco. Mas eu tô em paz. Pela primeira vez em muito tempo, eu tô em paz. Ele ficou me olhando, processando. O Senhor não volta nunca? Não sei. Talvez um dia. Mas não agora. Agora eu tô vivendo para mim. E se você quiser fazer parte disso, você que vem até aqui. Você que faz o esforço. Você que mostra que eu importo. E a Aline? A Aline é sua esposa. Não é meu problema. Se ela não quiser vir, problema dela. Mas você escolhe. Ou você tem um pai, ou você tem desculpa. Ele ficou em silêncio. Depois levantou. Limpou o rosto com as costas da mão. Posso ficar hoje? Dormir num hotel aqui perto e a gente conversar amanhã? Pode. Amanhã eu trabalho de manhã. Se você quiser, vai comigo. Conhece o que eu faço agora. Ele concordou. Anotou meu número novo. Foi embora. Fiquei sentado ali, sozinho. O sol se pondo mais uma vez. Laranja. Sempre laranja. A Norma apareceu. Sentou do meu lado. Era ele? Era. E? E eu estabeleci os termos. Agora é com ele. Ela sorriu. Você tá em paz agora? Pensei. Realmente pensei. Tô. Porque eu fiz o que era certo pra mim. Não pra ele. Pra mim. À noite, a gente comeu peixe num restaurante simples. Conversamos. De verdade. Sem pressa. Sem Aline apressando. Sem Maurício no meio. Da segunda vez, ele trouxe a Aline. Ela ficou 2 dias. Não gostou do calor. Não gostou da pousada simples. Mas veio. E isso já era algo. Da terceira vez, ele veio sozinho de novo. Ficou 1 semana. Trabalhou comigo todos os dias. No último dia, antes de ir embora, ele me abraçou. Um abraço de verdade. Longo. Apertado. Obrigado, pai. Pelo quê? Por não ter desistido de mim, mesmo quando eu merecia. Eu não fiz isso por você, Bruno. Fiz por mim. Mas, que bom que serviu para os dois. Ele foi embora. Eu fiquei. Hoje, 6 meses depois daquele dia, eu continuo aqui. Acordo cedo. Trabalho com o Tião. Converso com a Norma, como peixe fresco olhando para o mar. Uso camisa colorida. E durmo sem despertador. O Bruno liga toda semana, às vezes 2. Conta da vida dele. Pergunta da minha. Marca a próxima visita. Nem sempre consegue vir, mas tenta. E isso é o que importa. Eu vendi tudo. Desapareci. Comecei uma vida nova. E sabe o que eu aprendi? Que a gente não precisa esperar morrer para renascer. Às vezes a gente só precisa ter coragem de ir embora. De dizer não. De escolher a gente mesmo. Agora é a vez do pai. E sempre foi. Se você está ouvindo essa história e já passou por algo parecido, comenta aí de onde você está nos ouvindo. Quantos pais e mães estão cansados de esperar?
Quantos filhos precisam ouvir isso? Compartilha com alguém que precisa. Porque tem história que precisa ser contada. E essa aqui é uma delas.